Crafor na área. Gente, seguinte, eu criei algo aqui que eu queria muito dividir com vocês, que ficou excelente, ficou muito bom. E assim, pra quem não sabe, já deixando claro aqui, né, eu tô desenvolvendo, é a primeira vez que eu vou fazer isso, tô desenvolvendo a comunidade, onde ela vai ter, né, um conglomerado de ferramentas e um conglomerado de situações e fluxos que estão totalmente fora da linha ou da curva do que 99% de todo mundo que está no mercado oferecendo. Por que eu me deparei com isso? Porque eu mesmo, no dia a dia aqui, a gente constrói muitos agentes de inteligência artificial, a gente constrói softwares, né, que o back-end dele é inteligência artificial, e por alguma razão, toda vez que eu me sinto perdido ou tenho dúvidas, né, eu não consigo encontrar soluções ou respostas muito rápido. É difícil. O que a gente encontra na internet, infelizmente, não é completo e dificulta, né, a nossa vida. E tem uma coisa que eu já percebi que é, assim, é muito forte para todo mundo, é a capacidade de construir agentes inteligentes e principalmente com prompts inteligentes. Então, em virtude disso, eu vou fazer uma demonstração aqui de algo que eu construí, que é um agente que cria agentes. É meio louco, né? Mas é uma ferramenta muito fora da curva. Ela tá na V1 dela ainda, tá? Mas eu quero mostrar o potencial que ela tem. O que eu vou estar fazendo nas próximas semanas, né? Eu vou estar refinando ela, modificando ela, para que quando ela construir, seja perfeito. Perfeito mesmo, assim, muito. Que basicamente você vai ter que fazer muito poucas alterações ou basicamente só plugar ali, né, suas credenciais, ou plugar algo que você queira, ou dar um incremento, ou acrescentar o que a gente chama de tempero, né, aquilo que você gosta, ou adaptar um pouquinho para sua realidade, mas ela meio que já vai vir muito pronta, sabe? Hoje a gente vai usar uma interface mais simples, né, é uma interface web aqui, que é o chat, né, do próprio N8N, como vocês já devem estar acostumados a ver. Então, eu vou começar aqui rapidamente, para o vídeo não ficar longo. Crie um agente. Ok, pode ver que é um prompt simplesinho, né? Nada muito complexo. Ah, tá aqui, vou pedir também. E que o nome deste agente seja. Estou gravando isso aqui numa quinta-feira, vou chamar ele de quinta-feira. Só para vocês verem que isso está acontecendo em tempo real. Então, ok, e vamos lá. Aí, obviamente, ele vai pensar, né? Vai analisar tudo aqui, vai fazer aqui a criação, vai só aguardar um pouco. Demora um pouquinho, demora alguns minutos. Mas o principal que eu quero que vocês entendam é essa capacidade que ele tem de entender o que foi solicitado. E quando ele me devolver, ele não vai me devolver um fluxo, ele vai me devolver uma URL. Para onde essa URL vai apontar? Ela vai apontar para o meu N8N, obviamente. No futuro, assim que essa ferramenta estiver mais madura, eu pretendo gerar uma URL para um N8N de serviço para você só fazer o download. Dentro do N8N que eu vou estar servindo para eles, que basicamente é mais com esse objetivo mesmo. Tem muito template. Tem muita coisa assim que faz sentido e é bonito naquela hora, mas não é muito operacional. E aí você se depara com uma realidade ou com uma variável que você não construiu, você não sabe como é. Então você fica meio perdido. E aí as pessoas que entregam o template não explicam, né? Não colocam, não documentam. E vocês vão ver que aqui ele já entrega documentado. Ele já explica o que é e como é que você usa. Então isso é fantástico. Isso é um outro diferencial que a gente tem, que é uma prática nossa. A gente documenta, muito bem documentado, todos os nossos fluxos, até para facilitar a vida dos nossos clientes, sabe? Então isso é um diferencial que realmente muda muito a regra do jogo e facilita a entrega. Lembrando que sempre a experiência do usuário é a melhor possível. Você tem que focar muito nisso quando você estiver construindo o agente. Ele concluiu, né? O agente. Tá, assim que ele entregou, apareceu o URL, eu cliquei, só que aí, em vez dele, ele não faz tab, né, naquele chat, ele abriu dentro mesmo. Tá aqui o workflow criado. E aqui vamos falar, ele botou o nome do agente, né? Agente podcast quinta-feira. Aqui ele gerou as explicações. Deixa eu arrumar. Assim, veio um pouco bagunçado, mas isso não é um problema, né? Personalização, como usar. Então, vou botar aqui o como usar aqui do lado. Isso aqui é legal também. Não sei se está muito pequeno para vocês, deixa eu dar mais um. Personalização. Eu vou botar aqui do lado para facilitar. Então, vamos ver o que foi que ele fez aqui. Ele criou um parsing, ele adicionou coisa, ele botou um load trigger. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Ele jogou, né, aqui pra dentro. Não sei bem se eu entendi o que é isso aqui, deixa eu ver. Tá, ele criou como se fosse um input do usuário, né, que é o tema. Ele tá simulando um tema aqui. Então vamos ver se funciona. Bora salvar. Tá do jeito que ele entregou, né? Bora executar, ver se isso aqui vai dar bom. Deu algum erro aqui, deixa eu ver o que foi. Faltou dar um match correto aqui. Isso aqui é simples, é só pegar isso aqui. Ok, então essa primeira parte tá ok. Vamos salvar de novo e bora pedir pra ele executar. O que foi que ele deu erro agora? Novamente, tem que vir aqui, né, e botar a credencial, porque ele não tem. Temperatura, sempre temperatura. Tá, deixar assim mesmo, normal, do jeito que ele colocou. Acho que agora vai. E gerou.
Aqui ele deu um erro, deixa eu ver o que que foi, o que que ele tentou fazer com esse node aqui. Lembrando que esse agente, ele constrói do zero, tá? Ele simplesmente entende os nodes disponíveis e começa a construir. Então, assim, a lógica, às vezes, ela é bem assertiva, às vezes não, mas pode ver que o que que é legal aqui, ó. Ele usou um node parsing, isso é uma lógica que eu não sei se é muito óbvio para a maioria de vocês, que ele facilita essa saída. Aqui, ó, recur Specific Output Format. Então, acionado, né? Ele abre essa capacidade aqui de output parser e ele separou certinho. Ó. Ele pegou o Carlos. Da onde está o Carlos? Como é que ele criou? Pode ver que a gente não deu esse nome. Mas está aqui, ó. Agente de podcast, quinta-feira. Este fluxo simula um podcast com 3 personalidades distintas. Aí, Carlos, homem com tom analítico, profissional. Pedro, homem com tom descontraído e bem-humorado. E Marina, mulher, tom empático e reflexivo. As personalidades se completam para criar uma conversa fluida e envolvente. Então, aqui no final, ele está gerando aqui, vamos ver a conversa em si, né? Como se fosse aqui o diálogo. Então, aqui ele está criando, deixa eu ver, participante Carlos, quando falando, o tema, né, que o usuário colocou, inteligência artificial, futuro do trabalho. Ele até simulou isso aqui também. Quando falamos sobre inteligência artificial, é importante analisarmos dados sobre como ela já está transformando diversos setores. Por exemplo, estudos mostram que até 2030, até 800 milhões de empregos podem ser afetados pela automação. De onde ele está tirando isso? Ele está tirando isso da LLM dele, né? Ele criou um prompt aqui. Ó, pode ver que o prompt cria uma conversa de podcast sobre o tema tal. Gere diálogos natural e fluido entre os 3 participantes, onde cada um complementa a ideia dos outros. A conversa deve ter pelo menos 6 trocas de falas, 2 de cada participante. Ó, isso aqui ele gerou sozinho. Aqui, no caso, ele criou um prompt do usuário, né, e injetou o tema, que é o input do usuário. Então aqui ele já entendeu. Vamos ver como é que ele criou o prompt de criação. Você é um produtor de podcast, quinta-feira, legal. Trabalho e simula. Como é que é? Seu trabalho é simular uma conversa entre 3 personalidades distintas. Primeiro, Carlos, homem, um tom analítico e tal, aqui ele deu a personalidade. Aí ele deu a personalidade e o tom de cada um, conforme a gente solicitou lá no prompt. Regras importantes. Os participantes devem se complementar, não competir. Cada um deve reagir e construir sobre o que o outro disseram. Então, ou seja, realmente uma conversa interativa. Então vamos pegar aqui numa ordem. O Carlos foi o primeiro a dar o input, né? Aí vem aqui o Pedro e fala: Uau, é isso mesmo, impressionante. Mas vamos ser sinceros, isso me lembra um filme que eu assisti em que robôs tomaram conta do mundo. É o Humorado, aquele descontraído. Ele até colocou aqui o tom, descontraído. Aí a Marina: entendo sua preocupação, Pedro. Aí ela já está fazendo uma referência ao Pedro. Mas é fundamental olharmos para o lado humano dessa transformação. O que vai acontecer com as pessoas que perderem seus empregos? Como podemos garantir que a transição seja justa e inclusiva? Aí entra o Carlos e já faz o quê? Uma amarração aqui com a Mariana, tá vendo? Com a Marina, né, perdão. Aí o Carlos vem, é um ponto válido. Marina. Além disso, a educação e a requalificação da força de trabalho se torna essencial. Precisamos preparar as pessoas para essas novas funções que a IA está criando. Então, assim, você vê que o input que foi dado lá, ele gerou esse agente. Então, ele construiu aqui um agente conversacional. Óbvio, é um agente simples, mas que ele está entregando o que foi solicitado. Ou seja, eu tive aqui que colocar, só setar aqui essa parte, né? Que ela veio quebradinha, isso é normal, acontece. Esse output parse, eu não entendi bem o que ele quis fazer aqui, mas pode ser algum tipo de return, alguma coisa que ele imaginou que seria necessário, mas a gente pode desativar ou apagar, fica a critério. Então, assim, se eu pegar esse prompt aqui, substituir isso aqui por um webhook, né? Tirar esse output ou deixar, tanto faz. Talvez botar uma memória, não sei, colocar mais alguma outra coisa aqui, já tá pronto. Ou seja, eu já poderia começar a gerar um podcast com isso. Eu só dou um e pronto, eu tenho um podcast gerado. Poderia pegar, porque aqui eu tenho um parser, ó. No caso aqui, ó, eu tenho um parser. Vamos olhar, ó. Isso aqui é um parser. Como é que eu poderia enriquecer isso aqui? Eu poderia chegar aqui e colocar um split aqui, e o split, qual é o problema do split? Ah, tá, eu não dei o set do split. Então aqui eu pego o que? Eu pego o output. Pronto, agora vai dar bom. Eu pego o output, rodo só esse aqui, pronto. E aqui saiu 3 itens, né? Ele considerou 3 itens. Ele pegou a primeira, né? Que é a conversa do Carlos, a do Pedro, a da Mariana, a do Carlos, a do Pedro e da Mariana. E um final, né? Que ele tá dando aqui o episódio. No episódio, os participantes discutem com a inteligência artificial, blá, blá, blá. Isso aqui seria, por exemplo, a abertura, né? Ou a headline, alguma coisa assim, desse podcast. Então, assim, isso é intuitivo para você? Você teria pensado tão facilmente nessa criação? Você criaria um agente desse muito rapidamente? Seria muito óbvio para você criar? Talvez não. Ou talvez para você, que já é um usuário avançado, mas para muita gente que está no mercado, que está assistindo a gente agora, não fazia a mínima ideia de que isso era possível. Não fazia. Então, assim, o simples fato de você ter um agente que está documentando para você o que tem que ser feito e está já construindo para você a ferramenta, muda a regra do jogo. Porque você consegue criar uma solução em minutos. Ao todo, esse fluxo aqui durou 2 minutos, 2 minutos e 34. Foi o tempo que levou para ele criar. Né? É o chat que eu criei normal, e aqui é a ferramenta que tem o. Nossa, tempero secreto. Mas ela criou aqui, e pode ver que tudo que ela devolveu aqui, ó, foi uma URL. A URL que a gente usou para poder colocar aí
o nosso agente no ar. Então ele criou certinho, injetou, colocou, funcionando. Vocês viram funcionando agora. Então, assim, isso é uma virada de jogo. Eu vou implementar ele, deixar ele melhor ainda. O objetivo vai ser entregar para os meus alunos uma inteligência artificial, quase que um vibe code, mas que ele vai construir um fluxo muito perfeitamente, já usando todas as boas práticas, só que ele não vai ser engessado. O objetivo é que ele se adapte ao que você solicitar para ele. Então, eu preciso de um agente de inteligência artificial para suporte, só que suporte de alta complexidade. Que hoje é o calcanhar de Aquiles de todo mundo aí, tá? Não adianta você olhar e dizer, não, mas o meu agente é o top. Porque, acredite, alta complexidade, amigo, ninguém está conseguindo fazer algo realmente muito, muito sofisticado. A maioria tem uma taxa de assertividade de 80% a 95%. A gente aqui, que a gente é meio fora da curva, a gente está conseguindo na casa dos 95%, entre 90% e 95% de assertividade. Nos de alta complexidade. No de baixa complexidade, aí um agente desse aqui já resolveria o problema, assim, muito tranquilamente, sabe? Mas hoje, um agente de alta complexidade, ele requer um fluxo gigante, assim, sabe? Ele fica bem complexo, porque ele tem muitas variáveis, ele precisa de muita capacidade de processamento, é complexo. E também não é barato o desenvolvimento de um agente e a manutenção desse agente. Então você já tem um ponto de partida desse, ou a ferramenta no futuro poder já criar para você um agente de alta complexidade para suporte, já muda totalmente a regra do jogo. Porque você vai poder atender seus clientes, vender esse fluxo. E quanto tempo você levou para fazer? Minutos, poucas horas. Um agente de alta complexidade, para vocês terem uma ideia, aqui nós temos agentes que a gente está levando aproximadamente mais de 30 dias para construir. 30 dias. Se eu tivesse uma ferramenta dessa, sei lá, uns meses atrás, eu não tinha batido tanta cabeça, não tinha perdido tanto tempo analisando, refletindo e tal, etc, sabe? Por quê? Porque isso já me daria um norte muito bom. Porque às vezes você faz uma escolha acreditando que essa escolha é a melhor possível, e nem sempre ela é. Por quê? Porque você não tem noção do que é possível fazer, mas uma inteligência artificial tem essa capacidade de analisar o problema, verificar opções e construir para você uma solução muito mais assertiva. Então, isso aqui eu considero isso uma ferramenta fabulosa, eu considero isso uma virada de jogo, principalmente para os membros da minha comunidade, que vai estar entrando no ar. Se você que está me assistindo agora, se seja você do presente ou você do futuro, saiba que já nesse link, em todos os próximos vídeos, eu vou estar colocando o link para quem quiser se inscrever, seja na lista de espera agora, ou seja já na comunidade oficial que vai estar em deploy logo logo, tá bom? Agradeço demais sua atenção até aqui. Se inscreve no canal, tá? Deixa seu like, compartilha, comenta o que você achou. E uma coisa importante também, comenta aqui embaixo para mim qual é o tipo de agente que você gostaria que esse agente construtor construísse muito facilmente para você? Que você tivesse assim que fazer pouquíssimos ajustes, coisas muito poucas mesmo, e já colocar ele em produção, tá? Deixa aqui nos comentários, que vai ser muito bom para que eu possa também refinar ele para fazer essa entrega para vocês, tá bom? Agradeço mais a atenção, fico por aqui.